Você já se sentiu gritando no vazio, esperando uma resposta de Deus que nunca chega? Ou talvez você até ouve algo, mas é um sussurro tão tênue que se confunde com o barulho incessante do mundo ao seu redor, com as vozes da ansiedade, da dúvida, das preocupações diárias. Essa sensação de não ser ouvido, de estar desconectado, é uma dor real para muitos que buscam uma fé mais profunda, uma intimidade genuína com o Criador. O coração anseia por uma comunicação clara, por uma direção divina que traga paz e propósito em meio à confusão. É uma angústia silenciosa, não é? Aquela sensação de que, apesar de toda a sua dedicação, de todas as suas orações, algo fundamental ainda falta na sua relação com o Pai. Você se pergunta, será que Deus realmente me ouve? Será que Ele se importa com os detalhes da minha vida? Por que parece tão difícil discernir a sua vontade em meio a tantas vozes? Essa busca por clareza, por uma voz que guie e console, é universal. Muitos de nós, em algum momento da jornada de fé, nos deparamos com um muro de silêncio aparente. Tentamos, oramos, lemos a Bíblia, participamos de cultos, mas a sensação de que falta algo, de que a comunicação é unilateral, persiste. Isso pode levar à frustração, ao desânimo e até mesmo a um certo cansaço espiritual. Afinal, como podemos caminhar com confiança se não sabemos para onde estamos indo, se não sentimos a mão do guia nos conduzindo? Como podemos tomar decisões importantes, lidar com desafios inesperados ou simplesmente encontrar consolo nas tribulações se a voz daquele que tudo sabe e tudo pode parece distante, inatingível? A verdade é que Deus não se calou. Ele não está ausente. A questão muitas vezes não é se Ele fala, mas se estamos prontos para ouvir, se nossos ouvidos estão sintonizados com a frequência divina. Mas e se eu te dissesse que essa desconexão não precisa ser a sua realidade? E se fosse possível não apenas ouvir Deus, mas ouvi-lo sem parar? Não estou falando de visões dramáticas todos os dias ou de uma voz audível constante que ignora sua própria razão e a realidade ao seu redor. Não se trata de uma experiência mística reservada a alguns eleitos ou a profetas do passado. Falo de um diálogo contínuo, uma sintonia espiritual que permeia cada momento da sua vida, cada decisão, cada respiração. Uma presença constante, uma orientação sutil mas inconfundível que se manifesta nas pequenas e grandes coisas. É como ter um GPS interno, sempre atualizado, sempre pronto a recalcular a rota, sempre a indicar o melhor caminho, mas um GPS que fala diretamente ao seu espírito, ao seu coração, com uma sabedoria que transcende qualquer lógica humana. Imagine a liberdade de saber que em cada encruzilhada da vida, você tem acesso direto à sabedoria divina. Pense na paz que inunda a sua alma quando você percebe que aquela intuição, aquele pensamento que surgiu do nada, aquela passagem bíblica que saltou aos seus olhos, são na verdade a voz de Deus falando diretamente com você. Essa não é uma fantasia, é uma promessa bíblica, uma realidade para aqueles que aprendem a sintonizar. Deus não é um pai ausente ou um rei distante. Ele é o pai que anseia por conversar com seus filhos, que deseja compartilhar seus planos, seus segredos, seu amor incondicional. Ele quer que você viva uma vida plena, guiada por sua sabedoria, e para isso, a comunicação é essencial. A vida com Deus é uma jornada de relacionamento, e todo relacionamento saudável se baseia em comunicação mútua, em ouvir e ser ouvido. Ele fala e Ele quer que você aprenda a discernir a sua voz em meio a todas as outras. Este vídeo não é sobre uma fórmula mágica ou um atalho superficial para a espiritualidade. Não vamos te dar um mantra ou uma técnica esotérica. Pelo contrário, é sobre desvendar uma capacidade espiritual que você já possui, uma faculdade divina que está adormecida ou subutilizada dentro de você. É sobre aprender a sintonizá-la, a despertá-la, a treiná-la. Assim como um músico treina o ouvido para reconhecer notas e harmonias, ou um atleta treina o seu corpo para performance, nós também podemos treinar nosso espírito para discernir a voz de Deus. É um processo, sim, mas um processo recompensador, que transforma a aridez em um oásis de vida, a incerteza em convicção,
a solidão em comunhão. É a diferença entre tatear no escuro e caminhar sobre a luz plena da direção divina. Prepare-se para uma oração e um caminho prático que vão desbloquear o seu ouvido espiritual, de uma forma que você nunca imaginou ser possível. Vamos explorar juntos como silenciar o ruído do mundo e as vozes internas que nos confundem para que a voz de Deus se torne a melodia dominante em sua vida. A sua jornada de fé está prestes a ganhar uma nova dimensão, uma profundidade que transformará a sua maneira de viver e de se relacionar com o divino. Você está pronto para começar a ouvir Deus falar sem parar com você? A chave está nas suas mãos. E a porta, bem, a porta está prestes a se abrir para uma comunicação que mudará tudo. Agora que entendemos o anseio por uma comunicação mais profunda, precisamos mergulhar no que realmente significa ter um ouvido espiritual aberto. Não se trata de uma metáfora poética ou de uma ideia abstrata. Quando a Bíblia fala sobre ouvir a voz de Deus, ela aponta para uma capacidade real, uma faculdade divina que reside em cada um de nós, criada à imagem e semelhança de Deus. É como se tivéssemos um órgão sensorial interno projetado especificamente para captar as frequências do reino de Deus, para discernir os sussurros do Espírito Santo. Pense em Isaías, quando ele diz que o Senhor lhe desperta o ouvido para que ouça como os que aprendem. Ou em Apocalipse, com a constante exortação: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso não é apenas para os profetas de antigamente ou para uma elite espiritual. É um convite para todos nós. Mas se essa capacidade existe, por que tantos de nós nos sentimos surdos espiritualmente? Por que a voz de Deus parece tão distante, tão difícil de discernir? A resposta não é que Deus parou de falar, mas que nossos ouvidos espirituais, por diversas razões, podem estar obstruídos, desafinados ou simplesmente não treinados. Uma das principais causas dessa surdez é o que eu chamo de o ruído da alma. Vivemos em um mundo de constante estimulação, de informações ininterruptas, de demandas que nunca cessam. Nossas mentes estão cheias de pensamentos ansiosos sobre o futuro, de arrependimentos do passado, de listas de tarefas intermináveis. A cacofonia das redes sociais, a pressão do trabalho, as preocupações financeiras, os desafios familiares. Todo esse barulho interno e externo cria uma espécie de estática espiritual, uma interferência que abafa a voz suave e mansa de Deus. É como tentar ouvir uma melodia delicada em meio a uma tempestade de sons. Além do ruído, muitas vezes estamos sintonizados na frequência errada. Nossos ouvidos espirituais, por padrão, tendem a captar as vozes mais altas e persistentes. A voz do mundo, com seus valores e prioridades que muitas vezes se opõem aos de Deus. A voz da carne, com seus desejos e impulsos egoístas. E sim, a voz do inimigo, que sussurra mentiras, dúvidas e acusações, buscando nos desviar da verdade. Essas vozes são sedutoras, insistentes, e se não estivermos vigilantes, elas se tornam o padrão, o que nossos ouvidos estão acostumados a ouvir. A voz de Deus, por outro lado, muitas vezes não grita. Ela convida, ela direciona, ela conforta e ela desafia com amor. Ela exige uma escuta intencional, uma sintonia deliberada. E aqui chegamos a um ponto crucial: a falta de expectativa. Muitos de nós, no fundo, não acreditamos que Deus realmente quer falar conosco agora sobre os detalhes da nossa vida diária. Pensamos que Ele fala apenas em grandes momentos, em crises ou através de figuras religiosas. Essa incredulidade sutil, essa baixa expectativa, age como um bloqueio. Se não esperamos ouvir, não nos preparamos para a escuta. Se não cremos que Ele se importa com o nosso próximo passo, com a nossa decisão no trabalho, com a forma como lidamos com o relacionamento, então não abrimos o canal para que Ele se manifeste nessas áreas. É como ter um rádio perfeitamente funcional, mas nunca ligá-lo porque não acreditamos que haverá algo interessante para ouvir. Mas a verdade mais profunda e mais libertadora é esta: Deus anseia por se comunicar conosco muito mais do que nós ansiamos ouvi-lo. Ele é um pai que se deleita em conversar com seus filhos. Ele é o Criador que deseja guiar sua criação. Ele é o pastor que quer conduzir suas ovelhas. A voz de Deus é a expressão do seu amor, da sua sabedoria, do seu cuidado. Ele não se esconde, ele se revela,
Ele não se cala, ele fala constantemente, de inúmeras maneiras. O problema não está na fonte, mas na nossa capacidade de recepção. O ouvido espiritual é essa capacidade e ele pode ser despertado, limpo e treinado. É uma jornada de redescoberta, de aprender a silenciar o que não importa para dar espaço ao querer eterno, de desviar a sintonia das frequências do mundo para as frequências do céu. É um convite para uma intimidade que transformará cada aspecto da sua existência. Agora que compreendemos a natureza do nosso ouvido espiritual e as razões pelas quais ele pode estar surdo ou obstruído, chegamos ao ponto central, a oração catalisadora. Esta não é uma oração qualquer, não é uma fórmula mágica que você repete sem pensar. Pelo contrário, é um grito da alma, uma súplica intencional e sincera que tem o poder de abrir portais, de desobstruir canais e de sintonizar seu espírito com a frequência divina. É como uma chave. Você tem a porta da comunicação divina à sua frente, mas precisa da chave certa para destrancá-la. Essa oração é essa chave, forjada na humildade e na expectativa. Ela começa com um reconhecimento honesto da sua condição. Senhor, reconheço minha limitação. Reconheço o ruído que me cerca, o barulho da minha própria mente, as distrações do mundo, a estática que impede tua voz de chegar clara ao meu coração. Reconheço que, por vezes, a minha própria incredulidade ou a falta de expectativa me tornaram surdo para ti. Essa é a base. A humildade de admitir que precisamos de ajuda, que não podemos fazer isso sozinhos, e a honestidade de identificar o que tem nos impedido. A partir desse reconhecimento, a oração se torna uma súplica por desbloqueio. Peço, Senhor, que desobstruas meu ouvido espiritual, que remova toda surdez, toda distração, toda incredulidade que se aninhou em mim. Quebra as barreiras, derruba os muros que se levantaram entre a tua voz e o meu espírito. Limpa os canais, afina a sintonia, para que eu possa te ouvir com clareza cristalina. Imagine essa oração como um rio que estava represado, e agora você está pedindo para que as comportas se abram, permitindo que a água flua livremente. É um pedido de intervenção divina, de um milagre no seu interior que capacite seus sentidos espirituais a funcionarem plenamente. Mas a oração não para na remoção dos obstáculos. Ela se aprofunda no desejo ardente por intimidade. Anseio por ouvir tua voz clara e contínua, em cada passo, em cada decisão, em cada momento do meu dia. Não quero apenas ouvir em momentos de crise, mas em cada respiração, em cada pensamento. Quero que tua voz seja a melodia que embala minha alma, a bússola que orienta meus passos, a luz que ilumina meu caminho. Este é o coração da oração, um desejo genuíno por um relacionamento dinâmico e constante com Deus, não apenas em momentos de devoção formal, mas na totalidade da sua existência. É a expressão de um anseio por uma comunhão tão profunda que a voz de Deus se torne tão natural e presente quanto a sua própria respiração. E, finalmente, essa oração culmina na entrega e na confiança. Que tua voz seja a bússola da minha vida e que eu aprenda a discerni-la acima de todas as outras. Entrego-me a ti, Senhor, com a expectativa de que tu falarás e com a disposição de obedecer ao que ouvirei. Capacita-me a distinguir tua voz das vozes do mundo, da minha própria carne e do inimigo. Que tua palavra seja a verdade que me liberta e me guia. Aqui você não apenas pede para ouvir, mas se compromete a agir sobre o que ouvir. É um ato de fé, de confiança de que Deus não apenas falará, mas que sua voz será discernível e digna de sua obediência. É a rendição da sua própria vontade à vontade divina, confiando que a direção de Deus é sempre o melhor caminho. Como você deve fazer essa oração? Não há uma fórmula rígida de palavras, mas uma postura do coração. Faça-a com fé, crendo que Deus é capaz e deseja abrir seu ouvido espiritual. Faça-a com expectativa, aguardando que ele se manifeste. E faça-a com a disposição de agir sobre o que for ouvido, pois a verdadeira escuta leva à obediência. Convido você a, neste momento, em seu coração ou em voz alta, se puder, fazer essa oração. Permita que ela seja o seu grito da alma, o seu pedido sincero para que Deus desobstrua o que precisa ser desobstruído e o sintonize com a sua voz.
Este é o ponto de partida. Mas a oração é apenas um catalisador. O que vem a seguir é o treinamento, a disciplina diária que manterá seu ouvido espiritual aberto e afiado. A oração que acabamos de fazer é um catalisador poderoso, uma chave que destranca a porta da comunicação divina. Mas como qualquer capacidade recém-despertada, o ouvido espiritual precisa de treinamento, de disciplina constante para se manter afiado e sensível. Não basta pedir para ouvir, é preciso aprender a escutar, a discernir e a manter essa sintonia. Pense em um atleta que, após uma lesão, precisa de fisioterapia e treino contínuo para recuperar e aprimorar seus movimentos. Da mesma forma, nosso espírito precisa de um treinamento para que a voz de Deus se torne uma presença constante e clara em nossa vida. Uma das disciplinas mais cruciais para afinar o ouvido espiritual é o que chamo de silêncio ativo. Não se trata apenas da ausência de som externo, de encontrar um lugar quieto. É muito mais profundo do que isso. É a arte de silenciar a alma, de acalmar a mente, de aquietar as preocupações e os pensamentos incessantes que nos bombardeiam. Imagine sua mente como um lago. Quando está agitado com ondas e turbulências, você não consegue ver o fundo. Mas quando as águas se acalmam, a clareza surge e você pode ver o que está embaixo da superfície. O silêncio ativo é essa calmaria. É um momento deliberado em que você desliga o mundo exterior e, mais importante, o mundo interior. Sugiro que você comece com pequenos períodos, talvez 5 a 10 minutos diários, em um lugar que não vai ser interrompido. Sem celular, sem música, sem distrações. Apenas você e a sua respiração. E a expectativa de que nesse espaço de quietude, a voz de Deus se torne mais audível. É no deserto do silêncio que a voz de Deus se torna mais clara, pois é ali que as vozes do mundo perdem sua força e a sua alma pode finalmente ouvir. Outra ferramenta indispensável para o treinamento do ouvido espiritual é a Bíblia, que funciona como um verdadeiro amplificador divino. Mas não estamos falando de uma leitura superficial, apenas por informação ou para cumprir uma meta diária. Estamos falando de uma meditação escutatória, de uma abordagem que busca ir além das palavras impressas, para ouvir o que o Espírito Santo quer te dizer agora, neste momento da sua vida, através daquele texto. Ao ler, pergunte-se: Senhor, o que esta passagem revela sobre ti? O que ela revela sobre mim? Há alguma instrução, um conselho, uma promessa, um desafio para minha vida hoje? Permita que as palavras da Escritura ressoem em seu espírito. Mastigue-as, reflita sobre elas e espere que o Espírito Santo ilumine seu entendimento. É como se a palavra de Deus fosse uma partitura e o Espírito Santo, o maestro que a executa em seu coração, revelando a melodia divina que você precisa ouvir. A Bíblia não é apenas um livro de regras ou histórias antigas. É uma carta de amor viva, um diálogo contínuo de Deus com a humanidade e com você, pessoalmente. À medida que você pratica o silêncio ativo e a meditação escutatória da Bíblia, um desafio natural surgirá. Como discernir a voz de Deus em meio a tantas outras vozes? Como saber se o que você está ouvindo é realmente divino e não apenas seus próprios pensamentos, seus desejos, seus medos ou até mesmo a voz do inimigo? Este é o discernimento da voz, uma habilidade que se aprimora com a prática e a dependência do Espírito Santo. Existem critérios claros para te ajudar. Primeiro, a voz de Deus sempre trará paz interior, mesmo que a mensagem seja desafiadora. Se algo te causa confusão, ansiedade ou condenação, provavelmente não é de Deus. Segundo, a voz de Deus sempre estará em perfeito alinhamento com a sua palavra escrita, a Bíblia. Deus não se contradiz. Se o que você ouve vai contra os princípios bíblicos, descarte. Terceiro, a voz de Deus sempre glorificará a Cristo, promoverá o amor, a sabedoria, a justiça e a santidade. Se não glorifica Cristo, não é de Deus. Quarto, muitas vezes Deus usa conselheiros piedosos para confirmar o que Ele já está falando ao seu coração. Não despreze a sabedoria da comunidade de fé. Por fim, o treinamento do ouvido espiritual não se limita aos seus momentos devocionais formais.
Ele se estende à sua rotina diária, transformando o cotidiano em um santuário de vozes divinas. Deus não fala apenas na igreja ou durante a oração. Ele fala nas pequenas coisas, em um pensamento súbito que te traz uma ideia ou uma solução, em uma canção que toca seu coração e te lembra de uma verdade, em um encontro inesperado que te abre uma porta, na beleza da natureza que te aponta para o Criador, em um sentimento de paz que te confirma um caminho, ou em uma inquietação que te alerta para algo. Desenvolva uma postura de escuta ao longo do dia. Esteja atento, com o coração aberto, para as maneiras sutis e criativas pelas quais Deus se comunica. É como aprender a ver os sinais, a ler as entrelinhas da vida. Quando você começa a praticar isso, sua vida se torna um diálogo constante com o Criador. E você perceberá que Deus realmente fala sem parar, em cada detalhe, em cada instante. Você tem orado, tem se dedicado ao silêncio ativo, tem meditado na palavra e procurado discernir a voz de Deus em sua rotina. Isso é maravilhoso, um passo gigante em sua jornada de fé. No entanto, seria ingênuo pensar que esse caminho será sempre uma estrada plana e sem obstáculos. A verdade é que, ao aprofundarmos nossa busca por ouvir a Deus, inevitavelmente nos deparamos com desafios, com bloqueios inesperados que testam nossa persistência e nossa fé. É crucial estar ciente destes pontos para não desanimar e para aprender a superá-los, transformando-os em degraus para uma intimidade ainda maior. Um dos maiores e mais paralisantes bloqueios é o medo de errar. A ansiedade de interpretar mal a voz de Deus, de confundir nossos próprios pensamentos ou desejos com a direção divina, é uma preocupação legítima. Muitos preferem não tentar ouvir ou se calam quando acham que ouviram por medo de cometer um erro, de tomar uma decisão errada baseada em uma voz que não era de Deus. Esse medo pode nos levar a uma paralisia espiritual, onde a inação se torna uma falsa segurança. Mas pense comigo. Você aprendeu a andar caindo, não foi? Você aprendeu a falar balbuciando e errando palavras. A escuta espiritual não é diferente. É um processo de aprendizado, de tentativa e erro, de refinamento. É muito melhor tentar e, com humildade, aprender a discernir, a ajustar a sintonia, do que nunca tentar e permanecer na surdez, perdendo a oportunidade de um diálogo transformador. Deus é paciente e compreensivo. Ele sabe que somos falhos e que estamos aprendendo. O Espírito Santo está conosco para nos guiar e corrigir. Outro desafio significativo é a paciência na espera. Nem sempre a resposta é imediata, nem sempre a voz de Deus se manifesta na forma ou no tempo que esperamos. Vivemos em uma cultura de gratificação instantânea, onde esperamos respostas rápidas para tudo. Mas a comunicação com Deus muitas vezes opera em um ritmo diferente. Um ritmo divino que nos ensina a confiar, a esperar e a maturar. Às vezes, Deus fala em sussurros que só são percebidos na quietude prolongada. Às vezes, Ele fala através de circunstâncias que se desendobram lentamente. E, em outras ocasiões, Ele pode estar nos preparando para algo maior, e a espera faz parte desse processo de capacitação. A escuta é um processo contínuo, uma jornada, não um evento único. Não se desespere se a voz não vier no seu tempo. Mantenha-se na postura de escuta, persistindo na oração e na meditação, confiando que Ele falará no momento certo e da maneira certa. Nessa jornada, a importância da comunidade de fé não pode ser subestimada. Deus não nos criou para sermos ilhas espirituais. Ele nos colocou em um corpo, a igreja, e muitas vezes Ele fala através desse corpo. Se você tem dúvidas sobre o que está ouvindo ou se precisa de confirmação, busque conselho de líderes espirituais maduros, de mentores piedosos, de amigos de fé que você confia. Eles podem oferecer uma perspectiva externa, um discernimento que complementa o seu. A sabedoria coletiva do corpo de Cristo é um recurso valioso. Deus usa a palavra pregada, o conselho de um irmão, a oração conjunta para confirmar, refinar ou até mesmo corrigir o que pensamos ter ouvido. Isso não diminui sua capacidade de ouvir diretamente, mas a fortalece, adicionando uma camada de segurança e sabedoria. E, claro, precisamos falar sobre a voz do inimigo. Sim, o adversário também fala.
Ele é um mestre da imitação, da distorção e da confusão. Ele tentará se passar pela voz de Deus, sussurrando mentiras que parecem verdades, plantando dúvidas, incitando ao medo, à culpa ou ao orgulho. Ele pode tentar te convencer de que você não é digno de ouvir a Deus ou que o que você ouviu é apenas sua imaginação. É por isso que o discernimento é tão vital. Lembre-se dos critérios que mencionamos. A voz de Deus sempre trará paz, estará alinhada com a sua palavra, glorificará a Cristo e produzirá frutos de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se o que você ouve te leva ao desespero, à condenação, à divisão, ao egoísmo ou contradiz as Escrituras, não é de Deus. Rejeite-o. Superar esses bloqueios exige persistência. Haverá dias em que a conexão parecerá fraca, em que o ruído será ensurdecedor, em que a dúvida tentará se instalar. Nesses momentos, lembre-se do seu anseio inicial por ouvir a Deus sem parar. Lembre-se da promessa de que Ele deseja falar com você. Mantenha-se firme nas disciplinas do silêncio ativo e da meditação na palavra. Busque a comunidade e, acima de tudo, confie no Espírito Santo, que é o seu guia e mestre. Ele está em você para te capacitar a ouvir e a discernir. A jornada pode ter seus desafios, mas a recompensa de uma vida guiada e transformada pela voz de Deus é infinitamente maior. Superamos os desafios, aprendemos a discernir e a persistir na busca por ouvir a voz de Deus. Agora é hora de contemplar a recompensa, de saborear os frutos abundantes que brotam de uma vida onde o ouvido espiritual está aberto e sintonizado com o Criador. O que acontece quando você começa a ouvir Deus falar sem parar? A transformação é profunda, abrangendo cada área da sua existência, e os benefícios são imensuráveis, redefinindo sua experiência de fé e sua jornada diária. Um dos primeiros e mais preciosos frutos é uma paz inabalável. Vivemos em um mundo caótico, onde a ansiedade e o estresse parecem ser a moeda corrente. As notícias, as pressões sociais, as incertezas econômicas, os conflitos interpessoais, tudo conspira para roubar nossa tranquilidade. Mas quando você tem um diálogo contínuo com o autor da paz, quando a voz de Deus se torna a melodia dominante em seu coração, essa paz se estabelece. Não é uma paz baseada na ausência de problemas, mas na presença constante de um Deus que está no controle. É a certeza de que não importa a tempestade lá fora, há uma calma profunda dentro de você, porque você está ouvindo a voz que acalma os ventos e as ondas. Essa paz transcende o entendimento humano, guardando seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Junto com a paz, surge uma clareza de propósito e direção que antes parecia inatingível. Quantas vezes nos sentimos perdidos, sem saber qual caminho seguir, qual decisão tomar? A vida é cheia de encruzilhadas e a sabedoria humana muitas vezes se mostra insuficiente. Mas quando seu ouvido espiritual está aberto, a voz de Deus se torna a sua bússola. Ele ilumina o próximo passo, revela o propósito por trás das circunstâncias e te guia em meio à névoa da incerteza. Não é que todas as respostas virão de uma vez, mas a cada passo, a cada encruzilhada, você terá a orientação necessária. Seja na carreira, nos relacionamentos, nas finanças ou em qualquer área da vida, a direção divina se manifesta, tornando o caminho mais claro e a jornada mais segura. Você deixa de tatear no escuro e passa a caminhar sobre a luz da sabedoria divina. Essa clareza e paz geram uma coragem e uma confiança que antes você talvez não possuísse. O medo do fracasso, o receio do desconhecido, a insegurança diante de grandes desafios, tudo isso perde força quando você sabe que está sendo guiado por aquele que é soberano sobre todas as coisas. A voz de Deus te encoraja a dar passos de fé que você jamais ousaria dar sozinho. Ela te capacita a enfrentar gigantes, a superar obstáculos que pareciam intransponíveis, porque você sabe que não está sozinho. A confiança não está nas suas habilidades, mas na fidelidade de Deus em te guiar e sustentar. É a certeza de que se Ele te chamou, Ele te capacitará. Se Ele te direcionou, Ele te sustentará. E claro, o fruto mais doce de todos é a intimidade profunda e crescente com o Criador. Ouvir Deus falar sem parar é mergulhar em um relacionamento que se aprofunda a cada dia.
você passa a conhecer o coração de Deus de uma maneira que a mera leitura da Bíblia ou a participação em cultos não podem proporcionar sozinhas. É um conhecimento experiencial, uma comunhão viva. Você aprende seus gostos, seus pensamentos, seus desejos para você. Essa intimidade transforma sua oração de um monólogo em um diálogo vibrante, sua leitura da Bíblia em uma conversa pessoal e sua vida em uma jornada de descoberta constante do amor e da sabedoria divinos. É a realização da promessa de que Ele é Emanuel, Deus conosco, não apenas em teoria, mas em uma realidade palpável. Finalmente, uma vida guiada pela voz de Deus é uma vida de obediência alegre e frutífera. Quando você ouve a Deus, a obediência deixa de ser um fardo e se torna uma resposta natural de amor e gratidão. Você obedece não por obrigação, mas porque confia na sabedoria daquele que te guia. E essa obediência, por sua vez, gera frutos. Frutos de caráter como amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Frutos de serviço, onde suas ações impactam positivamente o mundo ao seu redor porque você está alinhado com o propósito divino. Sua vida se torna um testemunho vivo do poder transformador de Deus, uma fonte de bênção para você e para todos que o cercam. Imagine a confiança de saber que cada passo seu é guiado, cada decisão é iluminada e cada momento é preenchido com a presença e a voz do seu Pai Celestial. Imagine a liberdade de viver sem o peso da incerteza, com a certeza de que você está exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. Essa não é uma utopia distante, mas uma realidade acessível a você, a partir do momento em que você se compromete a abrir seu ouvido espiritual e a treinar-se para ouvir. A jornada pode ter seus desafios, como vimos, mas os frutos são infinitamente mais valiosos. Finalmente, chegamos ao ponto crucial, o momento de transformar todo esse conhecimento e anseio em ação concreta. Você ouviu sobre a importância vital de ter um ouvido espiritual aberto. Compreendeu os obstáculos sutis e nem tão sutis que podem nos impedir de ouvir a voz de Deus e vislumbrou os frutos maravilhosos e transformadores de uma vida em constante e vibrante diálogo com o Criador. A paz inabalável, a clareza de propósito, a coragem para enfrentar desafios e a intimidade crescente com o Pai são apenas alguns dos tesouros que aguardam aqueles que se dedicam a essa jornada. Agora, a pergunta que ecoa em seu coração e que exige uma resposta não é mais "será que Deus fala?", mas sim, o que você fará com tudo isso que ouviu e sentiu? A verdadeira transformação, a mudança duradoura, não acontece apenas ao ouvir uma mensagem inspiradora, mas ao aplicar, ao dar o próximo passo, ao se comprometer com a jornada de forma intencional e persistente. O primeiro e mais fundamental passo é revisitar a oração que compartilhamos. Aquela oração não é um mero conjunto de palavras vazias, uma fórmula mágica que você repete sem pensar. Pelo contrário, ela é um portal, uma súplica sincera e poderosa para que Deus, em sua infinita graça, desobstrua seu ouvido espiritual. Convido você a fazer essa oração novamente, talvez agora com uma compreensão mais profunda do seu significado e uma fé renovada na capacidade de Deus em responder. Não a faça apenas uma vez e a esqueça como um ritual cumprido. Faça dela um hábito diário, um compromisso constante, o ponto de partida para cada novo dia. Comece cada manhã com essa oração, pedindo a Deus que afine sua sintonia, que remova qualquer ruído interno ou externo, que prepare seu coração e sua mente para ouvir sua voz clara e inconfundível. Lembre-se, a consistência é a chave mestra para qualquer aprendizado significativo. Assim como você não espera aprender um novo idioma com uma única aula, ou dominar um instrumento musical com uma única prática, aprimorar a escuta espiritual exige dedicação contínua. Permita que essa oração se torne o alicerce inabalável da sua comunicação diária com o Pai, um lembrete constante do seu profundo desejo de ouvi-lo e da sua inesgotável disposição em falar com você. Além da oração, é vital que você escolha uma das disciplinas de escuta que exploramos e comece a praticá-la hoje mesmo. Não se sinta sobrecarregado tentando fazer tudo de uma vez. A sobrecarga pode levar ao desânimo e à desistência.
Comece pequeno, mas comece. Você se lembra do silêncio ativo? Que tal reservar apenas 5 a 10 minutos do seu dia para simplesmente aquietar a alma sem distrações, sem celular, sem ruídos, apenas na expectativa de ouvir a voz suave de Deus? Ou talvez a meditação escutatória da Bíblia ressoou mais profundamente em seu espírito. Escolha um pequeno trecho das Escrituras e, em vez de apenas ler por ler, pergunte ao Espírito Santo: Senhor, o que o Senhor quer me dizer através destas palavras hoje, neste momento da minha vida? Ou ainda, comece a praticar a escuta na rotina, estando mais atento aos sussurros de Deus nos detalhes do seu dia a dia, nos pensamentos que surgem, nos encontros inesperados, nas belezas da natureza, nos desafios que se apresentam. O importante é dar o primeiro passo prático, transformar a teoria em experiência viva. A prática leva à perfeição. E na escuta espiritual, a prática leva à clareza, à profundidade e a uma intimidade cada vez maior com o coração de Deus. Sua jornada de ouvir a Deus é, sim, profundamente pessoal, uma experiência única entre você e o Criador. Mas ela não precisa ser solitária. Deus nos criou para vivermos em comunidade, para nos apoiarmos mutuamente na fé. Queremos construir uma comunidade de pessoas que anseiam por essa conexão profunda e que se encorajam nessa caminhada. Por isso, eu te convido de coração a compartilhar nos comentários. Qual foi o maior obstáculo para você ouvir a Deus até agora? E, mais importante ainda, qual disciplina você vai começar a praticar a partir de hoje para abrir seu ouvido espiritual e aprofundar essa comunicação? Sua experiência, suas dúvidas, suas vitórias e até mesmo seus desafios podem inspirar e encorajar outras pessoas que estão nessa mesma caminhada. O compartilhamento fortalece a fé, cria um ambiente de apoio mútuo e nos lembra que não estamos sozinhos. Não hesite em se juntar a essa conversa, em fazer parte dessa comunidade que busca ouvir e obedecer a voz do Pai. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, se ele acendeu uma chama de esperança e desejo em você por uma conexão mais profunda com Deus, peço que deixe seu gostei. Esse simples gesto nos ajuda imensamente a saber que estamos no caminho certo, que este conteúdo é relevante e que está abençoando vidas. E para não perder mais conteúdos como este, que continuarão a aprofundar sua jornada com Deus e a te equipar para viver uma vida plena, guiada e transformada pelo Espírito Santo, inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado, garantindo que você continue crescendo nessa caminhada de fé e intimidade com o Criador. Que o seu ouvido espiritual seja aberto de uma forma que você nunca imaginou ser possível. Que a voz de Deus se torne a melodia constante da sua vida, guiando seus passos em cada decisão, consolando seu coração em cada aflição e revelando os propósitos maravilhosos e grandiosos que Ele tem para você. Que você comece a ouvir Deus falar sem parar com você, transformando cada dia, cada momento, em um diálogo vivo, contínuo e transformador com o Pai. A promessa é real, a capacidade está em você e o convite está feito. Que a sua vida seja, a partir de hoje, um testemunho vibrante e inegável da voz de Deus em ação, para a glória dele e para a sua alegria plena.